Olá, pessoal. Vamos continuar nosso estudo sobre campos conservativos. No final da aula anterior, nós vimos um teorema, né, que afirma que um campo, se a integral de linha de um certo campo independe dos caminhos, então esse campo é conservativo. Só que, às vezes, essa propriedade é um pouco difícil de verificar. Então, nessa aula, vamos ver uma maneira mais prática de verificar quando o campo é conservativo, ou seja, quando é que existe uma função f, a gente vai chamar de potencial do campo, cujo gradiente é o nosso campo. Nosso campo é o gradiente dessa função f. Tá? Observe que isso aqui, né, é uma equação diferencial parcial, que em geral não é fácil de se resolver, em geral, tá? Mas daqui a gente tira algumas conclusões interessantes. Na primeira é o seguinte: suponha que seu campo tem coordenadas P e Q. O campo está no R2, né? Num certo ponto x, y, ele tem duas coordenadas, P de x, y e Q de x, y. Se ele for o campo conservativo, então ele é o gradiente de uma função f minúsculo. Então nós temos essa igualdade aqui. Tá? Ou seja, essa primeira coordenada do campo é a derivada parcial de f em relação a x, e a segunda coordenada do campo é a derivada parcial de f em relação a y. Tá? E a primeira observação, muito simples, aqui é a seguinte: se você deriva essa função p em relação a y, o que é que você obtém? A derivada segunda, faltou 2 aqui, derivada segunda de f em relação a x em relação a y. E se você deriva a função Q, a segunda coordenada, em relação a x, você vai obter a derivada segunda de f em relação a x em relação a y. Quando a função f ela é suficientemente diferenciável, você tem derivadas, por exemplo, até a ordem 2 ou 3, a gente sabe que essas derivadas comutam. Ou seja, você derivar em relação a x e depois em relação a y é a mesma coisa derivar em relação a x e depois em relação a y. Pode trocar a ordem das derivadas parciais, tá? Em geral, esse é o caso. Ou seja, isso não acontece só em alguns casos mais complicados. Mas, em geral, isso acontece. Muito bem, então, a gente já tira essa conclusão, que se o campo é conservativo, agora só em termos do campo, tá? Então, vale essa equação aqui. A derivada da primeira coordenada em relação a y é igual à derivada da segunda coordenada em relação a x. É como se houvesse aqui uma mistura, tá? Aqui é a primeira coordenada do campo e aqui é a segunda coordenada do sistema, né? Aqui é a segunda coordenada do campo e aqui é a primeira coordenada do sistema. Tem que acontecer essa equação, tá? Bom, a pergunta então é a seguinte: será que essa equação também determina, garante que o campo seja conservativo? Será que vale a recíproca? Vamos ver que vale em um caso especial. Depende um pouco do domínio, tá? Então, para isso, a gente precisa recordar ou ver a definição de domínios, de regiões do plano que são simplesmente conexas. Tá? Bom, a região ela é conexa, né, se ela tem um pedaço só. Né? Simplesmente conexa é uma outra condição, tá? Ela tem que ser conexa, isso é um fato. E, além disso, toda curva fechada, simples assim, autointerseção, na sua região, ela pode ser deformada para um ponto, tá? Ou, em outras palavras, ela contorna apenas pontos que estão no seu domínio. Se isso acontecer para qualquer curva fechada, essa região ela é dita simplesmente conexa, como é o caso aqui, dessa daqui. Tá? Qualquer curva fechada, ela só contorna pontos que estão no seu domínio. Não é o caso, por exemplo, desses outros exemplos aqui, né? Aqui, se você pegar essa curva, tudo bem, mas tem que ser para qualquer curva. Então, se você tomar uma curva que envolve esse buraco, tá? Esse domínio aqui ele tem um buraquinho. Se envolve o buraco, então essa propriedade não se verifica. Ela não contorna pontos que estão apenas em D, né? Ela está contornando pontos que estão fora de D, que seria essa parte branca daqui. Nesse sentido aqui, né? Se homotópico é um ponto, significa que você pode deformar a curva para um único ponto, tá? Dentro do domínio. É o que não ocorre justamente nesse caso, porque quando você tenta diminuir a curva continuamente, em algum momento
esse buraco aqui vira como se fosse uma barreira. Dá para fazer isso. É o caso aqui também, né? Observe que tem que ser para toda a curva, tá? Repita, se você tomar uma curva assim, ela contorna só pontos de D. Mas se a sua curva fizer, né, passar aqui pelo buraco, deixa de contornar. E já esse último exemplo, embora isso aqui, essa propriedade valha, essa propriedade de contornar somente pontos de D, se tomar uma curva fechada aqui, ou tomar uma curva fechada aqui, ela tem essa propriedade. Contudo, o próprio domínio já é desconexo, tá? Ele é formado por dois pedaços, não pode. Então, o domínio ele é simplesmente conexo se vale. Primeiro, se ele é conexo, e segundo, se tem essa propriedade, né? Toda curva fechada contorna apenas pontos de D, tá? Muito bem. Então, isso é sob essa condição. Se você tem um campo, numa região que ela é aberta e simplesmente conexa, se vale essa equação, que nós vimos anterior, se o campo é conservativo, vale essa equação. Agora é a recíproca. A recíproca depende do domínio. Esse é o ponto. Então, esse campo é conservativo, tá? Bom, um bom domínio aqui é o próprio R2 inteiro, tá? Naturalmente, todo o plano R2, ele é simplesmente conexo, né? Tem essa propriedade, tá? Outra propriedade é o seguinte, que qualquer domínio, mesmo que ele não seja simplesmente conexo, se você se restringir a um pedacinho dele pequeno, como esse aqui, tá? Você encontra um pedacinho que é simplesmente conexo. Então, dentro, digamos, dessa região, o campo que satisfaz isso aqui é conservativo. Mesmo não na região inteira. Você não vai achar uma função potencial, uma f pequena, em toda a região, mas em domínios pequenos, sim. Porque domínios pequenos, você pode escolher o domínio de forma que ele seja sempre... Você pode escolher um domínio pequenininho, que é simplesmente conexo. Tá? Pode ser útil também. Ok. Então, agora, neste caso, vira uma verificação de uma única equação. Tá? Por exemplo, determine se o campo f de x, y igual x menos y, x menos 2 é conservativo no R2. Na verdade, o livro não fala nada. Quando não fala nada, a gente supõe, né? Pressupõe que seja todo plano, ok? Mas eu gosto de deixar isso claro. Muito bem, então, neste caso, o que é que a gente faz? Só deriva, né? Aqui é a função P, aqui é a função Q. Deriva o P em relação a Y, deu menos 1. Deriva o Q em relação a X, deu 1. Né? 1 diferente de menos 1, logo não é conservativo. Tá. Outro exemplo. Esse campo daqui. O campo é 3 mais 2xy e x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Será que ele é conservativo em R2? Tá? Vamos lá. Deriva a primeira função em relação a y, dá 2x. A segunda em relação a x, dá 2x. Portanto, é conservativo. Tá? Bom, mas o que a gente pode fazer mais com isso, né? Como é que a gente faz, por exemplo, agora, sabendo que ele é conservativo, como é que a gente acha, né, aquela função potencial? Né? Ou seja, a função f minúsculo, cujo gradiente é o nosso campo. Entendeu? Então, tem uma maneira simples que a gente consegue fazer em muitos casos, que é tipo uma integração. Tá? E o método é o seguinte. Então, suponha que f é a sua função que você queira. A gente quer determinar quem é f. E o que é que nós sabemos? Nós sabemos que o gradiente de f, né, que é formado pelas derivadas parciais de f, é o campo. Queremos encontrar f satisfazendo isso. Observe que isso é equivalente a essas duas equações aqui. Tá? São equações que envolvem derivadas parciais. A gente pode chamar isso aqui de uma equação diferencial parcial, ou um sistema de equações diferenciais parciais. Bom, mas no caso aqui não é difícil. Então, o que é que a gente faz? Você pega... Aqui era para ser dois estrelas. Você pega a primeira equação, tá? Lembrando que é a função de x e de y, e você integra essa equação aqui em relação a x. Quando você integrar isso aqui em relação a x, o que você obtém é a própria f. Né? Isso aqui é derivado em relação a x. Se você integra em relação a x, você recupera f. Tá? Por outro lado, quando você integrar isso aqui em relação a x,
considerando y constante, você vai obter 3x e x ao quadrado vezes y, mais uma constante. Ora, e aqui é o detalhe, essa constante é uma constante em relação a x, porque você integrou em relação a x. Tá? Observe que se você derivar isso aqui em relação a x, isso aqui desaparece. Em relação a x, se é uma função que depende só de y, a derivada dela é zero. Tá? Então, é assim que a gente vai determinar a função. Essa primeira integração, a função dependia dos variáveis, agora apareceu uma função que depende só de uma variável. Como é que a gente encontra quem é g? Usando a segunda equação. Né? Ou seja, a derivada em relação a sua função agora é assim. Você já sabe que é assim, embora você não saiba quem é g. Quando você derivar em relação a y, você vai obter, né, isso aqui é zero, aqui vai dar só x ao quadrado mais g'. Por outro lado, a gente já sabe que a derivada em relação a y é igual a x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Tá? Então, igualando, né, cancela esse x ao quadrado, g' é igual a menos 3y ao quadrado, portanto, g de y é igual a menos y ao cubo mais uma constante. Agora sim, uma constante independente de x e de y. E assim nós encontramos a função. Faltava só encontrar g. Então, esse é um método que a gente pode fazer para encontrar o potencial de um campo conservativo. Sabendo disso, né, ainda para o mesmo campo, tá? Tem mais uma pergunta para este campo. Estou sobre este campo agora. A pergunta é: quem é a integral, né, de linha deste campo sobre essa curva C, dada por essa equação? E elevado a t seno de t e E elevado a t cosseno de t quando t varia entre 0 e π. Bom, agora que a gente sabe que esse campo ele é conservativo, a gente sabe também, pelo teorema fundamental do cálculo para integrais de linha, né, que neste caso, essa integral de linha é igual ao valor da função potencial, atenção, no ponto final da curva, menos o valor desta mesma função no ponto inicial. Então, a gente só precisa calcular isso aqui, esses dois números, tá? Então, primeiro a gente encontra os pontos, né? Quem é o R de zero? Fazendo t igual a zero aqui, você vai obter E elevado a zero, que é 1, seno de zero, que é zero, E elevado a zero, cosseno de zero, ou seja, é o ponto 1, 0. Depois você calcula f, que a gente já viu quem é, está aqui a f, tá? A gente calcula f neste ponto, no ponto 1, 0. Vai fazendo, perdão, no ponto 0, 1, fazendo x igual a 0 e y igual a 1 aqui, tá? Então, você vai obter que menos 1 mais k. E depois você faz a mesma coisa no ponto r de π, né? Substituindo aqui r de π, isso aqui normalmente é 0, cosseno de π é menos 1, E elevado a π, então fica 0 menos E elevado a π. Quando você calcula novamente a sua função f neste ponto, x igual a 0 e y igual a menos E elevado a π, então você vai ter menos E elevado a π ao cubo. Então vai dar E elevado a 3π mais a sua constante. De forma que a integral, como é a diferença, quando você fizer a subtração, a constante cancela, dá E elevado a 3π mais 1. Tá? E, na verdade, não precisa, né? Você pode, a constante sempre vai se cancelar, então você pode sempre supor, por exemplo, que a constante é 0. O livro faz assim, por exemplo, tá? Não há perda. Outro exemplo, né? Usando esse método, vamos determinar uma função potencial para este campo daqui. Agora é um campo no R3. Tá? Então, o gradiente dela, né, as derivadas parciais em relação a y, em relação a x, em relação a y, em relação a z. Isso aqui tem que ser o campo. Então, a gente tem que resolver esse sisteminha agora. Usa o mesmo método, né? A derivada em relação a x é y ao quadrado. Agora, note que a função f é uma função que depende de x, de y e de z, tá? Então, quando você, por exemplo, pegar essa primeira equação aqui e integrar em relação a x, né? O que é que você vai obter aqui? Se isso aqui é a derivada em relação a x, deu y ao quadrado, e em relação a x, o y é independente, é constante, então, quando você integrar, o que é que você obtém? Y
ao quadrado vezes x, mais uma constante, só que é constante em relação a x. A constante que você obtém tem que depender das outras duas variáveis, y e z. Tá? Esse é o passo. Então, é isso que a gente faz aqui, né? Ou seja, integrando essa primeira equação em relação a x, você obtém, como eu disse, xy ao quadrado mais uma função que não depende de x, depende de y e de z. Agora você deriva em relação a y. Então, aqui vai dar 2xy mais a derivada parcial de g em relação a y. Por outro lado, isso aqui tem que coincidir com o valor, a segunda coordenada do campo, né? Que é 2xy mais e elevado a 3z. E daqui, desta equação, você encontra quem é a derivada de g em relação a y. Né? Cancelando aqui, dá e elevado a 3z. Portanto, integrando em relação a y, né, a sua função g vai ser e elevado a 3z vezes y, mais uma constante em relação a y. Observe que g depende só de x e de y e de z. Então, quando você integrar aqui, você vai ter uma constante em relação a y, ou seja, uma função que depende de z. Tá? Então, até aqui, né, substituindo, a gente já sabia que a f era assim. Aí encontramos uma g, mas dependendo de uma função h, você recupera, reescreve, né, a f e usa a terceira equação. Né? Deriva isso aqui em relação a z, né? Essa primeira derivada é zero em relação a z. Aqui a derivada dá 3 é elevado a 3z vezes y. E a derivada de h em relação a z. Por outro lado, isso tem que ser novamente a terceira coordenada do nosso campo. Tem que ser igual a 3y² elevado a z. Neste caso aqui, né, cancelou. Você obtém que a derivada de h é zero, portanto, h é uma constante mesmo. Tá? E aí você encontrou a sua função potencial, finalmente. Para concluir essa aula, vamos falar um pouco sobre conservação de energia. Tá? Então, vamos supor que nós temos o campo F, que move um objeto ao longo de uma trajetória C, tá? Dada pela função vetorial R de t. Tá? Com ponto inicial A, maiúsculo, e ponto final B, maiúsculo. Observe aqui o cuidado do livro, né? Para escrever, colocar isso aqui tudo sem particularizar se a dimensão é 2 ou 3. Tá? Se está no R2 ou no R3. Faz isso, dá para fazer a apresentação sem precisar, ou seja, o que a gente vai ver agora vale nos dois casos. Muito bem, então, lembrando, né, o que a segunda lei de Newton diz para a gente? Diz para a gente que força é igual a massa vezes aceleração. Tá? Então, quando você fixa um ponto da sua trajetória, né, digamos que seja o ponto R de t, a força nesse ponto, que agora é um campo, né, ela é a massa vezes a aceleração. E o que é aceleração? Se R de t denota a partícula, R' é o vetor velocidade e R duas linhas é o vetor aceleração. Tá? Então, isso aqui é, de fato, a segunda lei de Newton aplicada neste caso. Bom, por outro lado, a gente sabe, né, dada essa força agindo sobre essa partícula ao longo dessa trajetória, né, a gente já viu que a integral de linha desse campo é o trabalho realizado por esta força. Tá? Por esta força. Que no nosso caso, observe, né, a gente viu que a integral de linha é dada pelo produto interno do campo pelo vetor R', tá? Mas, pela segunda lei de Newton, a força é igual a massa vezes a aceleração, ou seja, m vezes r duas linhas, coloquei aqui o m em evidência, e essa fica com a integral desse produto interno, de r duas linhas, produto interno com r'. Mas isso aqui parece um pouco com a regra da cadeia, né? E de fato, você olha aqui, ó, que eu coloquei do lado, né? R', o produto interno de R' por R' é o que? A norma de R' ao quadrado, por definição. Se você deriva isso aqui em relação ao parâmetro t, né? Então você vai ter a derivada desse produto interno, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Como ele é simétrico, ou seja, a derivada do primeiro que é R duas linhas, interno R'. E a segunda parcela, R' interno R duas linhas. Como ele é simétrico, isso é duas vezes R duas linhas R', que é o que a gente tinha aqui, exceto pelo fator 2, né? Ou seja, o produto termo de R duas linhas com R' é um meio da derivada da norma de R' ao quadrado. Tá?
Então, usando isso, colocando aqui na integral, tirando essa constante, nós obtemos a integral da derivada, né? Pelo teorema fundamental do cálculo, né? Isso aqui é o valor desta função no ponto final menos o valor no ponto inicial. Ok? Ora, mas o que é R'? R' é justamente, como eu já falei, é a velocidade. Tá? Então, a gente conclui que o trabalho é igual a m sobre 2, a massa, metade da massa, vezes a velocidade ao quadrado no ponto B, né, em norma, menos massa ao quadrado vezes a velocidade ao quadrado no ponto A. Mas o que é isso aqui? É m sobre 2 velocidade ao quadrado. Isso é energia cinética, tá certo? Então, se a gente denota, né, a energia cinética por K, tá certo? Isso aqui seria a energia cinética no ponto B menos a energia cinética do ponto A. Então, a gente tem essa lei aqui, né? O trabalho realizado pelo campo F ao longo do caminho C, ele é igual à variação da energia cinética nas extremidades dessa curva, da trajetória, tá? Muito bem. Agora, vamos supor que o campo é conservativo, né? É um caso muito interessante, um caso especial. Então, ele é o gradiente de uma função f minúsculo, tá certo? E a gente vai usar uma notação clássica da física. Vamos denotar a energia potencial no ponto x, y, z como sendo menos f nesse ponto. Tá? Então, essa energia potencial é um escalar, em cada ponto é um escalar, é o valor da função f nesse ponto com o sinal menos. Tá? Então, isso aqui vai ser a energia potencial. Tá? Ou seja, dito de outra forma, né? O campo é conservativo, ele é o gradiente, só que agora a gente vai chamar de menos uma função, né? Ou seja, menos o gradiente de P. P é a energia potencial. Tá? Então, isso aqui é basicamente a notação. Bom, agora nesse caso, usando novamente o teorema fundamental do cálculo para integrais de linha, né? Quando a gente tem o trabalho, é a integral de f dr. Como a função f, o campo f é conservativo, é o gradiente da função f, que por sua vez é menos, faltou aqui, o gradiente de p. Okay? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, neste caso, nós temos, atenção, cuidado com menos, esse menos aqui fora, mas a integral, né, é igual o valor da sua função no ponto final menos o valor no ponto inicial. Tá? De forma que, neste caso, o trabalho é dado por, distribuindo aqui esse sinal menos, a energia potencial no ponto A menos a energia potencial do ponto B. Tá? Agora, comparando essas duas equações, ou seja, a gente já tinha aqui que o trabalho era igual a diferença entre as energias cinéticas e agora ele é igual à diferença entre a energia potencial, entre as energias potenciais. Então, igualando essas duas equações, né, o que é que a gente obtém? Obtém isso aqui, né? Cada um desses é igual ao trabalho. Agora, passando tudo que tem A para um lado e tudo que tem B para o outro, o que é que você obtém, né? Que a energia potencial mais energia cinética no ponto A é igual à energia potencial mais energia cinética no ponto B. Tá? Conclusão, a gente pode dizer a chamada lei de conservação de energia. Se um objeto se move de um ponto A até o ponto B sob a influência de um campo conservativo, tá? Então a soma da sua energia potencial e a sua energia cinética permanece constante. O valor no ponto A é igual ao valor no ponto B. Tá? E o que nós vimos agora foi usando as integrais de linha para campos para concluir essa famosa equação. Tá bom? Concluímos a aula por aqui. Até a próxima.